Olá, meus irmãos do Núcleo de Estudo Espírita de Chico Xavier, localizado no Anil. Meu nome é Sandro Cunha, eu faço parte do Grupo Espírita Irmãos Samaritanos, bem próximo aqui do núcleo. O núcleo está localizado no bairro do Anil, e os Irmãos Samaritanos no Gardênia, somos vizinhos de bairro. Agradecendo o convite do irmão Ivair Lucas, que nos deu a oportunidade de hoje estar realizando mais um estudo para esta casa maravilhosa. Como de costume, nós, e atendendo as normas do núcleo, nós vamos iniciar nosso estudo de hoje com a leitura que eu trouxe do livro Pão Nosso, capítulo 31, que é intitulado Com Caridade. E essa leitura começa com um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14, que fala assim: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. E logo em seguida vem a explanação do Emmanuel, que também nos fala assim: ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Entender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajuntar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Então, repetindo que é uma leitura do livro Pão Nosso, capítulo 31, intitulado Com Caridade. E agora nós vamos fazer a nossa prece, pedindo a proteção divina, a proteção do Mestre Jesus, dos bons espíritos, que sempre nos abraçam, nos acolhem, sempre nos permite vivenciarmos momentos felizes, momentos tristes, que são esses momentos, Senhor, que nos fazem crescer espiritualmente. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui para mais um estudo das tuas palavras, Senhor, os teus ensinamentos, que nós possamos, acima de tudo, colocá-los em prática. Fica conosco, nos ampara hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, o nosso tema de hoje nós vamos falar um pouco de um espírito de uma envergadura ímpar,
conhecido também como o apóstolo da caridade, trabalhador de Jesus, chamado Eurípides Barçanufo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, aos bons espíritos, que me deram essa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história desse apóstolo da caridade. Eurípides Barçanufo nasceu na cidade de Sacramento, no estado de Minas Gerais, em 1º de maio de 1880. Filho de Hermógenes Ernesto de Araújo, mais conhecido como Seu Mujico, e Jerônima Pereira de Almeida, também conhecida como Dona Meca. E desde cedo, conta em sua biografia, que Eurípides já manifestava profunda inteligência e senso de responsabilidade, acervo conquistado naturalmente nas experiências de vidas passadas, das quais também nós iremos conhecê-las mais para frente. E esse interesse, né, do Eurípides pelo estudo, com um senso de responsabilidade, como falamos, também ele demonstrava desde a sua infância interesse em cuidar dos enfermos e dos que sofriam em sua volta, principalmente a sua mãe, a Dona Meca, que ela tinha uma doença em que ela desmaiava constantemente. Alguns médicos diziam que era problema de ataque epilético, outros falavam que ela tinha problema de nervos, né, problemas nervosos, mas não fechavam num diagnóstico preciso. E isso incomodou muito o nosso querido Eurípides Barçanufo. E eu vou contar uma história que, para a gente ilustrar essa preocupação dele com os enfermos, né? E conta a história dele que ele tinha uma tia chamada Tia Babota, que ela adoeceu, estava muito doente, prestes a desencarnar. O Eurípides, então, com 6 anos de idade, ele não saía de perto da Tia Babota, né, com a sua preocupação. Ele fala, e ela conta com ele que está com vontade de comer doce de casca de banana, né? De laranja, doce de casca de laranja, composta de doce de laranja. E o Eurípides sai à procura desse doce, encontrando, ele volta, dá na boca da tia, né? Que humildemente o agradece muito e a deixa extremamente feliz. Então, é só para a gente ter, com 6 anos de idade, essa preocupação do Eurípides com os mais necessitados, e em seu leito de morte, a tia Babota vira para o Eurípides e lhes fala assim: Eurípides, como se vive, se morre. Palavras essas que ele guarda o resto da sua vida e demonstra a sua preocupação desde pequenino, com os enfermos. O lar de Eurípides, né, a casa onde ele vivia, ele é o 3º filho de 15 irmãos, né, a Dona Meca e o seu Mujico. Construíram um lar que não era assim, o Eurípides não nasceu em berço de ouro, mas o pai dele, né, o seu Mujico, era um comerciante da região, da recém-criada cidade de São Sacramento, no estado de Minas Gerais, e ele cuidava, né, de alguns comércios normais na época, e depois ele passou a ter o seu próprio comércio. Então, ele não nasceu em berço de ouro, nasceu com certa dificuldade financeira, mas o seu pai sempre trabalhou muito, e o Eurípides, desde pequeno, também ajudava o seu pai.
também ajudava nas tendas, né, nas vendas, nos comércios que o seu pai tinha, gerenciava. O Eurípides, em momentos que tinha, né, que saía da escola, ele ia ajudar seu pai. Não fazia muita coisa, porque muito pequenino, ainda não sabia ler nem escrever, mas quando os clientes chegavam a cavalo, ele ia, né, guardava o cavalo, amarrava lá na árvore, e os clientes davam algum dinheiro para ele. Esse dinheiro ele ia juntando, quando chegava numa certa quantia, ele dava para a dona Meca, sua mãe, para ela guardar. E em uma dessas vezes que ele deu, ele falava assim: guarda, mãe, para o dia que a senhora não tiver pão em casa. E isso emocionava bastante a dona Meca, que já via em seu filho algo diferente, né? Essa preocupação com todos. Além de estudar, como nós já falamos, ajudava o seu pai no comércio e ensinava, quando ele estava na época da escola, ele aprendia e passava para os seus irmãos, né? E aos 12 anos, ele foi um dos fundadores do Grêmio Dramático de Sacramento, onde protagonizou o personagem de várias peças teatrais. O Eurípides sempre muito envolvido com as atividades, né, da escola, depois da sua cidade. E já nessa peça, ele já estabelecia um diálogo entre a fé, a esperança e a caridade, a poesia, né? E estava envolvido com a poesia, com as artes daquela época. Sua adolescência foi marcada de muito senso de responsabilidade, continuando aí. Nós vimos na infância, na adolescência, perfeição em tudo que realizava, né? Conta-se depois, nos historiadores, que tudo que o Eurípides colocava a mão, tudo que ele fazia, era tudo feito com muito amor, com muita dedicação, com muita vontade de dar certo, e realmente dava certo. Em determinada época de sua juventude, chegou à capital do país, já jovem, né? Na época, a capital do país era o estado do Rio de Janeiro. E ele veio com seu pai para tentar o ingresso na Faculdade de Medicina, que é um sonho do Eurípides, justamente para poder chegar num diagnóstico, né, da doença da sua mãe, para poder ajudar os mais necessitados. E o pai dele o matricula em um curso preparatório e volta para Sacramento. Eles chegam aqui no Rio, matriculam-se no preparatório, voltam para Sacramento para providenciar a mudança de Eurípides para o estado do Rio de Janeiro. E nessa fase de mudança em Sacramento, Dona Meca começa a arrumar suas malas, naquela fase já de despedida, e ela passa mal, e tem uma das piores crises que ela já teve, que ela até então já tinha sofrido, né? E isso deixa o Eurípides muito preocupado, a ponto dele desistir, né, desse curso preparatório para a faculdade. Ele desiste, fica lá por Sacramento mesmo, para dar uma atenção, para dar uma assistência maior à sua mãe, Dona Meca. Respeitável representante da sua comunidade, tornou-se secretário da Irmandade de São Vicente de Paulo, tendo participado ativamente da fundação do jornal Gazeta de Sacramento, do Liceu Sacramentano. Logo, viu-se guindado a posição natural de líder por sua segura orientação quanto aos verdadeiros valores da vida, inclusive do lado moral. O Eurípides, ele não foi de pronto espírita. A história dele, a história de vida dele conta que Sacramento era uma cidade de influência católica, como a grande maioria daquela época, né? Então, ele era praticante do catolicismo, chegando a ser coroinha, né, nas igrejas lá da sua cidade. Ele foi coroinha, convivia muito com os padres gostavam muito dele, que era um jovem
muito respeitoso, muito dedicado aos estudos, né? A ponto de um dos padres te dar uma Bíblia de presente, que não era comum naquela época, porque a igreja até não era comum eles darem Bíblia de presente, porque eles achavam que as pessoas não tinham, né, a capacidade de entender aquelas passagens de Jesus contadas na Bíblia. E esse padre, esse vigário, ele dá de presente, o nome dele é Teodoro da Rocha Maia, ele dá de presente a Eurípides uma Bíblia, né? E Eurípides, sempre muito curioso, sempre muito dedicado, né, às leituras, ele lê a Bíblia atentamente e muito rápido, e uma das passagens de Jesus me chama muita atenção, me causa algumas dúvidas, que é o Sermão da Montanha, onde Jesus fala, que nós sabemos que é onde Jesus fala das bem-aventuranças, e o Eurípides ele tem algumas dúvidas em relação a esse ponto da história de Jesus, vai ao vigário, né, ao padre, tirar algumas dúvidas, e o padre fala com ele, isso aí é coisa de Jesus, só Jesus explica, não tem o que explicar, um dia você vai entender. Essa foi a resposta do padre, mas ele ficou, né, com aquelas dúvidas na mente e com a certeza de que um dia, né, essas dúvidas seriam sanadas. E ainda nessa fase da sua trajetória, conta-se que ele tinha um tio, né, chamado Senhor Marinho, que ele chamava carinhosamente de tio Senhor. Esse tio Senhor, o tio Senhor, era espírita, né, naquela época que o espiritismo estava nascendo praticamente no Brasil, e na cidade de Santa Maria, na fazenda Santa Maria, onde residia o tio Senhor, ele já via espíritos, né, que eles chamavam de coisa do demônio, ele via as almas mortas, chamava de coisas do demônio, mas o tio Senhor, né, com a sua experiência no mundo espiritual, vamos colocar assim, ele conversava muito com o Eurípides, eles trocavam muitas ideias, várias resenhas, quando o tio Senhor vinha de Santa Maria lá para o Sacramento, da fazenda Santa Maria para o Sacramento, ele se hospedava na casa de Dona Meca, que era sua irmã e mãe do Eurípides, e o Eurípides sempre pedia a Dona Meca para hospedar o tio Senhor em seu quarto, justamente para eles ficarem debatendo o Eurípides, né, do catolicismo, e o tio Senhor na parte espiritual, né, que eles ficavam trocando ideias. E o Eurípides sempre defendendo o catolicismo, e chega uma passagem que chega na Federação Espírita, na sede da Federação Espírita, que na Fazenda Santa Maria estavam recebendo mensagens do Bezerra de Menezes. E o presidente da FEB, na época, manda um emissário lá para a Fazenda Santa Maria para averiguar, para ver a veracidade das comunicações, e esse mensageiro entrega para o tio Senhor um livro do Leon Denis, chamado Depois da Morte. Esse emissário da FEB entrega o livro para o tio Senhor, e logo em seguida dá de presente para o Eurípides esse livro, Depois da Morte, do Leon Denis. E o Eurípides começa a ler o livro, e já no prefácio ele se encanta, né, com as palavras de Leon Denis, e começa a olhar, né, com outros olhos para o que fala o tio Senhor. Já começa a ter mais interesse, né, em ler mais, em procurar saber mais sobre a doutrina espírita, sobre o que acontece na Fazenda Santa Maria, e ele termina de ler o livro, leu muito rápido, né? O tio Senhor ficou
encantado também com o interesse dele, e convida para assistir uma sessão mediúnica na Fazenda Santa Maria. Eurípides concorda, vai até esta sessão mediúnica e, logo ao terminar a leitura do livro, ele comenta com o tio senhor que jamais viu alguém cantar as glórias da criação em tamanha profundidade e beleza. Ele fala referindo-se ao livro Depois da Morte. E aí ele continua com a sua curiosidade, com o seu interesse pela doutrina espírita, e ele vai assistir a uma sessão mediúnica, a convite do tio senhor, o senhor Mariano. E, chegando lá, conta em um dos comentários, em uns documentários sobre Eurípides, que a primeira curiosidade que ele percebe é que já na sessão ele encontra todos os moradores da Fazenda Santa Maria lá na sessão mediúnica. Que não eram muitos moradores, era uma fazenda, né? Tinha os trabalhadores, os administradores, todo mundo está lá, né, na sessão mediúnica. E lá estando, tem 2 cadeiras vazias. E o Eurípides vai com um amigo, e ele já fica curioso. Todo mundo está ali porque tem 2 cadeiras sobrando, justamente para o Eurípides e para o amigo dele, se ninguém sabia que ele iria na sessão, né, porque ele não tinha dado certeza ao seu Mariano. Então, já começa aí as observações do Eurípides, e o seu Mariano começa a sessão mediúnica com uma prece, e no ato da prece, né, enquanto o seu Mariano fazia a prece, o Eurípides pensava assim: tudo compreendi na Bíblia, mas o meu entendimento está fechado para as bem-aventuranças. Se é verdade que os espíritos se comunicam com os vivos, rogo a João Evangelista, elucide-me pelo médium Aristides. O médium Aristides também é parente de Eurípides, né, que na Fazenda Santa Maria, mais de 90% era parente dele. Então, e o seu Aristides, né, seu Aristides Gonçalves, como era conhecido, ele era semi-analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever, não teve a oportunidade de ir à escola, mas era um homem que também já praticava bastante a caridade, auxiliava os mais necessitados. Então, Eurípides pede mentalmente, né, que isso aconteça, se realmente se fosse verdade aquilo, que o João Evangelista o explicasse sobre as bem-aventuranças. E logo em seguida, o seu Aristides, que compõe ali a mesa, começa a falar, começa a explicar sobre as bem-aventuranças com palavras, né, encantadoras, e o Eurípides já fica atento, porque vê que o seu Aristides não tem conhecimento para usar aquelas palavras, né, que está falando ali, já na comunicação mediúnica. E explana, o Eurípides, né, conta a história, né, que o Eurípides fica encantado com a mensagem, tira realmente as suas dúvidas sobre a bem-aventurança, e no final o espírito se despede falando assim: paz, João Evangelista. Ou seja, o que ele pede é realizado, né? Então, João Evangelista vem, através da mediunidade de um semi-analfabeto, que é o seu Aristides Gonçalves, mas de um coração grande, um homem praticante da caridade. João e Eurípides já ficam encantados com aquela resposta que a espiritualidade lhe dá sobre as bem-aventuranças. E dali por diante ele já começa
né? Se ele já estava encantado, ele se encanta mais ainda, e dali para frente ele já começa a frequentar mais vezes a Fazenda Santa Maria, já começa a estudar mais sobre a doutrina espírita, né, que o nosso codificador nos enviou. Tem uma outra passagem também que ele, logo após essa mensagem do João Evangelista, ele já começa a se desvincular, né, lá da congregação lá de Vicente de Paulo, e já começa a entregar os livros lá para o padre, já começa a se desligar, mas e aí ele volta na Fazenda Santa Maria e recebe uma comunicação também, já aí agora pelo tio senhor, de São Vicente de Paulo. Ele diz assim: meu filho, as portas de Sacramento vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão. A própria família voltar-se-á. Mas não se importe. Proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora as responsabilidades de seu espírito se ampliarão ilimitadamente, dizia o benfeitor. E Eurípides, então, retorna para Sacramento, procura o vigário da igreja, onde ele presta, né, onde ele era um dos colaboradores, e desliga-se da congregação de Vicente de Paulo, colocando à disposição o seu cargo de secretário da Irmandade. E diante esses percursos, diante esses acontecimentos, em poucos dias, o Eurípides começou a sofrer as consequências da atitude, inclusive das atitudes incompreendidas, inclusive da sua família. Sua própria mãe, a dona Meca, achou que ele estava possuído, achou que ele, né, não entendia muito o que estava acontecendo com ele. E aí, Eurípides começa a frequentar a Fazenda Santa Maria e começa a desenvolver a sua mediunidade. E sob a pressão dos perseguidores, ele sofre um trauma, né, que todo mundo vai se afastando, todo mundo vai... na época, ele já era um dos professores do Liceu Sacramentano, e os pais vão tirando os filhos da escola, né? Sua mãe começa a ficar preocupada com ele, e ele fica muito triste naquela época, ficou muito triste após esses acontecimentos. A mediunidade de Eurípides desenvolveu-se de forma notável, espontânea e multiforme. E mediunidade, inclusive, muito raras, né, naquela época, porque ele tinha a mediunidade de desdobramento, vidência, psicofonia, psicografia, mediunidade de cura de efeitos físicos, inclusive fazendo vários receituários, né, surgindo e se tornando essas mediunidades habituais em sua vivência. E o desdobramento era uma das práticas, né, uma das mediunidades mais praticadas por Eurípides. E dizem que a sua mediunidade de cura, né, os historiadores que contam, que fizeram a sua biografia, a mediunidade de cura e o desdobramento eram as mais praticadas por eles. Um desdobramento, tem várias histórias, né, que contam que, e em uma delas, tem uma que o Eurípides, ele dando aula, os alunos já sabiam quando ele desdobrava, né? Que ele fechava os olhos, quando ele inclinava a cabeça, os alunos, né, praticavam isso, seu Eurípides já foi embora. Realmente ele ia, e quando ele voltava, ele contava, né, para onde ele tinha ido em desdobramento.
E em uma dessas passagens, um desses desdobramentos, ele foi fazer um parto de uma jovem senhora, foi lá em desdobramento, fez o parto, a senhora deu à luz a um menino, deixou lá tudo bem, e ele voltou para a sala de aula. Quando ele voltou, ele contou para os alunos, vai chegar aqui o marido da senhora que eu fui fazer o parto dela, mas já fiz o parto, já está tudo bem, é um menino, ele vai chegar aqui a cavalo, vai bater na porta, e todos se levantem para parabenizá-los pela criança e cumprimentá-lo. E assim, logo que ele terminou de falar, bateu na porta, era o marido da jovem, chamando o Eurípides para ir lá fazer o parto da sua esposa. O senhor Eurípides falou, não, pode ir, que eu já fui lá, já fiz. E o marido da mulher, da senhora, falou, não é possível que o senhor tenha ido. Só tem uma estrada. Eu vim a cavalo, o senhor não passou por mim, como é que o senhor foi lá? E o Eurípides tentando explicar, e não entendia. Aí chamou o Eurípides para acompanhá-lo, para fazer o parto. O Eurípides, né, como era bom coração, amigo de todos, acompanhou o jovem marido da senhora, voltou à casa dela. Quando o marido abriu a porta, que ela viu o Eurípides, daí ela já foi falando, não, senhor Eurípides, estou bem, o parto foi tranquilo, o senhor me deixou muito bem, eu continuo bem, entendi por que o senhor voltou. Aí o marido dela acreditou que realmente o Eurípides já tinha ido, já tinha feito parto, que estava tudo resolvido. Em outra história que conta, essa história, né, contada no livro da Corina Novellino, que foi onde nós fizemos a pesquisa dessa biografia do Eurípides, desse espírito de uma envergadura ímpar, histórias belíssimas, lindíssimas, que nos deixa um grau de satisfação muito grande, satisfação espiritual, né? Um aprendizado muito edificante para nós que somos, para quem é praticante da doutrina espírita e até para quem não é, né? Para todos somos praticantes dos ensinamentos do Cristo, independente da nossa religião. Conta outra história que uma jovem, né, Dona Joana Bernardes, conta que certa vez sua mãe estava sentindo muitas dores devido a um foco dentário, estava sentindo dor de dente. E a mãe chama a Joana Bernardes, na época, né, criança, e pede para que ela vá até o colégio, pedir um remédio para o Eurípides. Vai lá, meu filho, pede lá, vai lá até a escola, ao colégio, e peça ao seu Eurípides um remédio para a dor de dente que a mãe está sentindo. E assim a criança fez. Ao chegar na sala de aula, ela conversa com o seu Eurípides, explica que a mãe está sentindo dores devido ao foco dentário, e o Eurípides fala para ela, não, você pode voltar, quem vai curar a sua mãezinha é você. Chega lá, você aplica o passe nela, que ela vai ficar boa, tudo vai se resolver. E assim faz a menina também, né, com aquela desconfiança, com aquela insegurança, que é normal, né? E chega lá, conta ao pai e à avó, que estão lá tomando conta da mãe, que o ocorrido. E o pai da menina, o esposo da que estava com a dor, da senhora que estava com a dor, ele era, né, ele era simpatizante da doutrina e acreditava muito no Eurípides. Então, quando a menina chega e conta para ele o que ocorreu, ele lá, imediatamente, não, o senhor Eurípides falou, você pode ir lá na cama da sua mãe, ela vai estar lá, você pode aplicar o passe, que ela vai ficar boa. E assim foi feito. A criança foi lá até o quarto da sua mãe, que sentiu muitas dores ainda, aplica o passe, e logo em seguida
Sua mãe conta que as dores cessaram e que ela não está sentindo mais dores. Esse era o Eurípides Bassanufo. Esse era o apóstolo da caridade. E ainda nessa fase da sua mediunidade, o Eurípides, em desdobramento, ele tem um encontro com Jesus. Ele nos conta que o Eurípides saindo do corpo, né, porque o desdobramento é isso. Os médiuns saem do corpo e vão, né, para a pátria espiritual lá, fazendo seus trabalhos, fazendo suas viagens espirituais. Então, ele conta no livro da Cora Nobilino, a própria contando, que Eurípides começa a desdobrar, né, a desdobrar-se do corpo físico, e arrastado por uma vontade cheia de amor, viajando, guiado por braços intangíveis, chegou em Campina verdejante. E, num deslumbramento de júbilo, reconhece-se na presença do Cristo. Então, a gente fica imaginando a cena, né, do Eurípides, né, na presença de Jesus. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Viu-se, porém, que Jesus também chorava. Questionando-lhe o motivo, o Cristo não respondeu. Cristo continuou chorando sem responder. Desse modo, para certificar-se de que era ouvido, perguntou. Eurípides perguntando a Jesus: choras pelos descrentes do mundo? Correspondendo-lhe o olhar, Cristo responde em voz muito doce: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E Eurípides, comovido com aquela cena, ele não acredita também que estaria, né, de frente para Jesus, um momento de muita elevação espiritual, né, desse espírito chamado Eurípides Bassanufo. E continuando o seu trabalho, né, na divulgação do espiritismo, na prática do espiritismo e no trabalho do bem, né, sentindo a necessidade de divulgar ainda mais a doutrina, de divulgar ainda mais o espiritismo, Eurípides funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade, em 27 de janeiro de 1905, tarefa na qual ele foi apoiado pelos seus irmãos e alguns amigos, passando a desenvolver trabalhos interessantes, tanto no campo doutrinário, como nas atividades de assistência social. Durante 12 anos, presidiu os trabalhos do centro. Durante 12 anos, presidiu os trabalhos do centro por ele organizado, com as mediunidades curadora, receitista, auditiva, sensitiva, vidente, intuição, psicografia, incorporação, representava a luz potente, que, como farol em sacramento, iluminava a vastidão do Brasil inteiro, atraindo os peregrinos da vida na sua caminhada por entre lutas e desesperos, e, sobretudo, para o estudo e peregrinação do intercâmbio entre os dois mundos, o espiritual e o terreno. E dos espíritos que se comunicaram, alguns dos espíritos que se comunicaram com Eurípides, podemos citar alguns, como da antiga Grécia, Sócrates, Platão e Pitágoras. Da filosofia romana, Juvenal, Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena, João Batista, João o Evangelista, Pedro, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo de Tarso, Santo Agostinho, Tiradentes, Pedro de Alcântara, José Bonifácio, Joaquim Nabuco, entre outros. Há algum tempo, sob a orientação do Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, ele funda
a farmácia espírita Esperança e Caridade. E nessa farmácia, que contava com o próprio laboratório, o Eurípides, ele fazia os medicamentos, né, no laboratório. Era uma farmácia de medicamentos alopáticos, né? Alguns falam que eram homeopáticos, mas não eram alopáticos. Existe uma diferença entre medicamentos alopáticos e os medicamentos homeopáticos. Os alopáticos, ele elimina o sintoma, ele vai no sintoma da doença. Enquanto o homeopático, ele faz com que o corpo se fortaleça para combatê-lo. Então, essa é a diferença. A farmácia de Eurípides, né, a farmácia Esperança, farmácia Espírita Esperança e Caridade, é uma farmácia que fazia medicamentos alopáticos, recebendo carta do país inteiro, trazendo comovedoras solicitações de enfermos do corpo e do espírito. Essas solicitações de medicamentos chegavam às mãos do benfeitor. E em cada uma, Bassanufo apunhava receitas sob a orientação do Dr. Bezerra, conforme a circunstância de cada um. E quando o material da farmácia começava a faltar, né, material para fazer os medicamentos, Eurípides assegurava que a dama de branco, que era um espírito que aparecia para ele, através da sua mediunidade, sem nada falar, ela só aparecia, e sempre que ela aparecia para Eurípides, através da sua mediunidade, ele recebia doações da matéria-prima para fazer os medicamentos para a farmácia. Então, quando o pessoal falava, começava a comunicá-lo que a matéria-prima estava escassa, já ia começar a faltar, ele falava, calma, que a dama de branco já vai aparecer. Sempre que a dama de branco aparecia, as doações chegavam. A farmácia Esperança e Caridade, ela não existe mais, ela foi fechada nos dias atuais, ela não existe mais. E, continuando em sua trajetória, o Eurípides também ele é fundador do Colégio Allan Kardec, tendo a sua fundação em 1º de abril de 1907. Os companheiros do Liceu Sacramentano abandonaram Eurípides após sua conversão para o Espiritismo. Isso aqui nós já falamos mais lá atrás, mas é um fato de extrema relevância. Os móveis da escola foram retirados do Liceu, né, Sacramentano, e o prédio foi requerido pelos seus proprietários. Então, Eurípides fica muito triste com né, o cancelamento das matrículas dos alunos pelos seus pais, após ele resolver se dedicar ao estudo da doutrina espírita. E, perdendo o prédio, né, onde funcionava o liceu, o Eurípides consegue uma pequena sala alugada no antigo colégio da professora Ana Borges, que também estava fechado. O colégio estava fechado e a professora gentilmente cede uma das salas para que Eurípides possa continuar, né, ensinando a alguns alunos. E o Eurípides, nesse período, ele lecionava todas as matérias para os alunos. Não tinha mais seus amigos que o auxiliavam. E os pais retirando os filhos, muito triste, um dia Eurípides se pôs a chorar e fez uma ardosa prece. Durante essa prece, ele sentiu vontade de escrever, né? Ou seja, psicografar. E ele vê a imagem de Maria através da sua mediunidade. Ele fala, não, isso aí é coisa da minha cabeça. Eu ainda não estou preparado para receber um espírito na escola de Maria, mãe de Jesus. E logo em seguida ele adormece. A espiritualidade
né? Ele deixa, põe para dormir, né? Para ficar no transe, e logo em seguida ele psicografa, né? A psicografia inconsciente, uma mensagem de Maria, mãe de Jesus, que fala assim: não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. E no final ela assina: Maria, serva do Senhor. E Eurípides assim faz. Imediatamente ele vai, apaga o nome, né, da plaqueta lá do Liceu de Sacramentano e coloca Colégio Allan Kardec. E a instituição do Colégio Allan Kardec se torna um dos verdadeiros marcos no campo da educação, né, ensinando, entre outras disciplinas, astronomia e fundamentos da doutrina espírita. Então, Colégio Allan Kardec, mesmo sem ter o conhecimento, né, dos ensinamentos do Pestalozzi, né, os relatos de Dona Corina Novellino, em seu livro, ela relata que o Colégio Allan Kardec, né, tem os mesmos segmentos doutrinários do Colégio de Pestalozzi, os métodos de ensino de Pestalozzi. Numa fase em que a palmatória era a voz mais que ativa, no ambiente escolar, dominando as mais difíceis situações, mas afastando mais e mais o aluno do professor. Né? Aquela época da imposição, né? Daquela tem que fazer, tem que aprender. Não é? Naquela época, o Eurípides vem com um método que era do entendimento e do diálogo. O aluno passa a ser respeitado nos valores naturais de que era portador em seu potencial. Isto vinha a estreitar o relacionamento entre o professor e os seus discípulos. Isso que encantava os alunos. Atualmente, o Colégio Allan Kardec é a sede do Grupo Espírita Esperança e Caridade. As suas atividades pedagógicas e escolares do Colégio Allan Kardec foram transferidas para a Escola Eurípides Bassanufo, fundada em 1975 por Corina Novellino e Tomás Novellino. Desculpem, meus irmãos. E o colégio, a escola Eurípides Bassanufo, hoje conta com mais de 300 crianças. Então, mais uma obra, mais um trabalho desse trabalhador incansável dos ensinamentos do Cristo, que no período de 1907 a 1912 entra no mundo da política. Por 2 mandatos, na época o mandato era de 3 anos, ele se torna vereador de Sacramento. Trabalhou muito e em benefício da comunidade, da sociedade sacramentana. Ocupou com extrema sabedoria e dedicação os cargos de membro da Comissão de Legislação e Finanças, Obras Públicas e Instrução Pública. Nesse período, a cidade de Sacramento recebeu a construção de uma usina elétrica, uma ferrovia, canalização de água, um cemitério público, um matadouro, entre outras benesses do nosso querido Eurípides Bassanufo. Apesar de sua dedicação aos pobres, ele não foi compreendido pela igreja e acabou sendo perseguido. Mesmo o pessoal que lhe dava apoio, na época em que ele era praticante do catolicismo, o persegue. E ele é processado, né, por prática ilegal da medicina, mediante, né, as receitas que
que ele dava, os remédios que ele dava na farmácia, ele é processado por isso, o que o deixa também muito, muito triste, né? Mas o processo, ele não é levado adiante, ele é prescrito. Em um trecho da sua biografia, através do livro da Cora Novelina, ela fala que os próprios juízes ficaram com receio de julgar o processo e correu o risco do Eurípides encerrar as atividades numa casa em que ele praticava somente a caridade. Então, numa dessas passagens, a igreja envia sacramento um reverendo de Campinas, do estado de São Paulo, famoso por suas pregações e conhecimentos, convencida de que as argumentações e convicções dele infligiriam o golpe derradeiro no espiritismo. Existia uma guerra, né, da Igreja Católica contra o espiritismo. E a igreja envia esse reverendo para debater com Eurípides em praça pública. No dia marcado, o padre Iag iniciou suas observações insultando o espiritismo e os espíritas. Ele falava que era a doutrina do demônio e seus adeptos, loucos passíveis das penas eternas. Era um testemunho público do ódio e demonstração da intolerância do sectarismo. Eurípides aguardou serenamente a oportunidade de falar num debate em praça pública, iniciando com uma prece sincera, humilde e bela, implorando paz e tranquilidade para uns e luz para outros, tornando o ambiente propício para a inspiração e assistência do plano maior. E, em seguida, iniciou a defesa dos princípios nos quais se alicerçavam os seus ensinamentos. Com delicadeza e dando vazão à sua inteligência, descortinou os desvirtuamentos doutrinários pregoados pelo reverendo e foi corroborado pela manifestação alegre e ruidosa da multidão. Ao terminar a famosa polêmica e reconhecendo o estado de alma do reverendo, Eurípides aproximou-se dele e abraçou fraterna e sinceramente. Esse era o Eurípides Bassanufo, que estava à mercê dos perseguidores e adversários gratuitos, que colocavam jagunços a vigiar-lhes os passos, à espera do momento de exterminar. Por diversas vezes, fora avisado por benfeitores espirituais, atentos na preservação de sua vida, acerca dessas tentativas. Uma vez contra, uma certa vez, estava em casa, na farmácia, bateram à sua porta, e ele ouve a voz do Dr. Bezerra de Menezes falando para ele não abrir. E assim ele o fez, não abriu, e logo em seguida ele ficou sabendo que eram alguns algozes que estavam ali, enviados por seus perseguidores para lhe matar. Então, existia isso naquela época. Na fase, dizem, né, que na fase antes do seu desencarne, o Eurípides previa a sua morte. E nos conta a sua biografia que no dia 25 de abril de 1918 foi levado em desdobramento pelo espírito de Vicente de Paulo a uma viagem espiritual por lugares belíssimos, onde avistaram uma escada. Começaram a subi-la e, ao colocar o pé direito no último degrau, o Vicente de Paula, ele fala para Eurípides: meu filho, está terminada a nossa missão na Terra. Estamos atingindo outra esfera. Esta é uma mansão de paz e bem-aventurança. Aqui é a morada daqueles que souberam bem desempenhar a sua tarefa de amor na Terra. É aqui a sua nova morada, meu filho. Essa é uma das evidências de Eurípides sobre o seu desencarne. Em uma outra,
Ele fala no dia 22 de outubro, desencarnara no dia 1º de novembro. E no dia 22 de outubro, alguns dias antes, ele tem essa visão de que vai desencarnar uma pessoa em Sacramento. Ele conta para sua secretária que terá um féretro, né, que é um esquife, concorridíssimo, muitas flores e um número incalculáveis de coroa. Todas as pessoas participantes do cortejo fúnebre levam flores. Como choram, lágrimas, muitas lágrimas. Depois ele ainda acentua: o homem que vai desencarnar é pobre, o caixão é pobre, mas o morto é muito querido. Eurípides Bassanufo seguiu com dedicação as máximas de Jesus. Uma delas, dai de graça, que de graça recebeis. Até o último instante de sua vida terrena, por ocasião da pavorosa pandemia da gripe espanhola, que assolou o mundo em 1918, ceifando vidas, espalhando lágrimas e aflição, redobrando o trabalho do grande missionário, que a previra muito antes de invadir o continente americano, sempre falando na gravidade da situação que ela acarretaria. Vitimado pela referida doença, Eurípides Bassanufo desencarna às 18 horas do dia 1º de novembro de 1918, aos 38 anos de idade, rodeado de parentes, amigos e discípulos. Manifestada em nosso continente, a gripe veio encontrá-la à cabeceira de seus enfermos, auxiliando centenas de famílias pobres. Havia chegado ao término de sua missão terrena. Em verdadeira romaria, sacramento em peso, acompanhou-lhe o corpo material até a sepultura, sentindo que ele ressurgia para uma nova vida elevada e sublime. A quem afirme que Eurípides, conhecido como apóstolo da caridade, fora a reencarnação de Marcos Evangelista, Inácio de Antioquia, o escravo Rufo, né, aquele personagem cristão praticante do livro Ave Cristo, John Casper Lavater, pastor suíço, poeta, filósofo e teólogo. Eurípides nos deixa uma história rica, humana e profunda, continuando no plano espiritual como um dos maiores missionários do espiritismo. No seu desenlace, né, na pátria espiritual, veio recebê-lo Bezerra de Menezes, Vicente de Paulo, Santo Agostinho, entre outros, participaram do seu desencarne. Eurípides também, já na pátria espiritual, ele cuida do sanatório espírita de Uberaba, junto com a Maria Modesta, que é uma casa onde cuida dos irmãos com problemas mentais. Ela existe na pátria material, lá em Uberaba, e também na pátria espiritual, também tendo a colônia de Eurípides Bassanufo, colônia espiritual Eurípides Bassanufo, que fica sobre a cidade de Sacramento, que Francisco Cândido Xavier nos dá a notícia desta colônia através do livro Vozes da Outra Margem, no capítulo Casa de Eurípides no Mundo Maior, página 151. Nesta colônia, em um recinto de orações, em um hospital, tem escola, para que sejam sempre, né, para que não cessem os trabalhos de divulgação do amor, da caridade e da paz. Esse era e ainda é nosso grande Eurípides Bassanufo, nosso apóstolo da caridade, um homem que serviu, né, fez o bem sem olhar a quem. Nós vimos aqui que desde a sua infância, ou seja, vem de outras encarnações, né, como Marcos, como o Rufo, traz para essa encarnação, a sua última encarnação, realizando um trabalho de educação para todos,
amor ao próximo. Tudo isso que o nosso Mestre Jesus nos ensina, pede para que nós façamos através dos nossos talentos, né? Como ele fala na parábola dos talentos, e o Eurípides Barçanufo engloba isso tudo, realiza isso tudo com a maestria, com um amparo espiritual que nós vimos aqui que ele teve, mas pela sua vontade, pela sua perseverança, pelo seu amor à causa espírita e principalmente pela caridade ao próximo, ele desenvolve com muita maestria. Meus irmãos, era esta humilde reflexão sobre Eurípides Barçanufo, que é um espírito que nós admiramos muito, e continuo falando que eu agradeço muito a Deus pela oportunidade, agradeço ao Núcleo de Estudo Espírita Chico Xavier, através da pessoa do irmão Ivair Lubes, agradeço pela oportunidade. Vamos encerrar com uma prece, para logo em seguida terminarmos o nosso estudo. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus de Nazaré, a Maria Santíssima, nossa Mãe querida, apenas para agradecer a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui realizando esse estudo sobre esse espírito de uma escola elevadíssima, um espírito que, com muita humildade, nos ensinou que é possível, que nós somos capazes de, como ele, trabalharmos na seara do Cristo, trabalharmos para colocarmos obra em nossa fé. Muito obrigado, Mestre. Damos por encerrado o nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, até breve. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos.